Olá, estamos aqui no Vinícius Escuta. Aqui é um programa iniciado agora para fazer entrevistas, levar temas, pautas importantes, mas uma conversa muito leve. Hoje eu tenho o prazer de receber nossa querida Pamela Maranhão, que é jornalista esportiva aqui do Piauí, e aqui ao lado também o nosso ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, que por um acaso também é meu pai. E aqui trazemos esse tema de Copa do Mundo. Você está vendo aqui álbum de figurinha, nossos mascotes da época da Copa do Brasil. Aqui Dunga, Ronaldo, Romário, que foram 3 grandes jogadores da história nacional do nosso futebol brasileiro. E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Primeiro, um prazer aqui, Vinícius Dias, saudar você aqui, a Pamela, dizer que é uma satisfação muito grande aqui experimentar. Eu que já estou acostumado com o Vinícius médico, toda hora, cadê aí a consulta, minha renite? Agora o Vinícius, esportivo, locutor. Esportista, entrevistador, podcast. Deve estar Quem sendo sabe bom faz ver ao essa outra vivo. versão, né? Deve estar sendo bom ver essa outra versão. Muito bem, parabéns. Aqui o importante é você estar sempre aberto a se renovar. E aqui todos com suas camisas dos seus clubes, né? Eu, São Paulino. Cruzeiro. O Wellington Cruzeirense e a Pamela com a camisa do Clube Atlético Piauiense, que hoje é um clube novo, forte, recente, mas muito forte, muito destaque no nosso futebol. Aí nós queremos retomar a importância do esporte para o Piauí. Então, a primeira pergunta, vou perguntar a você, Wellington, a importância, como foi a história de você torcer para o Cruzeiro. O Cruzeiro não é um clube que a gente encontra torcedor do Cruzeiro em toda a esquina, né? É bem curioso, alguém do Piauí torcer pelo Cruzeiro, né? Mas assim, sou de Oeiras. Oeiras, eu ainda criança, a gente tinha 2 times bem fortes. Tinham vários times, mas 2 mais fortes, que era o Cruzeiro e o Oeirense Esporte Clube. E eu torcedor do Cruzeiro. E ali, torcedor do Cruzeiro, eu não tinha nenhum time. Era uma fase que eu tinha acabado de chegar dos interior, como a gente diz. A minha família morava ali na região que era Banco de Areia, agora é São Miguel do Fidalgo, Povoado Costa, que agora é município de Paz Landim. E ali a gente conhecia Baixa Funda, Mosquita, era o nome dos times que tinha por lá. Sim. E aí quando eu fui morar em Oeiras, esses 2 times, e ganhei uma camisa do Gilberto Menezes. Gilberto Menezes era um amigo que eu dava, a gente trabalhava aula de reforço, né, com o grupo, para poder ganhar o da merendinha. E ali ele teve um problema, foi cuidar da saúde em Belo Horizonte, e na volta me trouxe de presente uma camisa do Cruzeiro. Isso era 1974, por aí. Você já tinha uns 12 anos de idade. Um período extraordinário. O Cruzeiro, um timaço, era a base da seleção brasileira, né? O Valdir Pérez, os principais jogadores, né? O Disseu, Andrade, ou seja, e ali, é claro, esse time se despontou, então é o meu. Pronto, ficou como o meu time, não mudei nunca mais. E você, Pano, como é que despertou essa torcida ou a importância de trazer também essa camisa aqui para essa reunião? Exatamente, assim, primeiro falando de representatividade de futebol piauiense, né? Eu, 13 anos atuando aqui, eu sou realmente maranhense, nasci no Maranhão e vim pra cá pra estudar. Aquela Maranhão. É aquela história bem padrão, bem comum, né? Sai do interior pra vir, pra poder estudar. E o esporte, ele é tudo pra minha vida, tudo, né? Me transformou, me formou como pessoa, né? Não só como profissional. E aí, dentro do esporte, aqui no estado do Piauí, que eu atuo há 13 anos, televisão, rádio, web, tudo que vocês pensam, jornal impresso, tudo que vocês pensaram eu já fiz, assim, com muito orgulho. E hoje, assim, eu falo do Atlético Piauiense, que é um projeto novo, um projeto que busca resgatar essa identidade do torcedor piauiense com o torcer, com o estar no estádio, com acompanhar os clubes do estado. A gente tem outras camisas muito pesadas que, infelizmente, vivem momentos difíceis, né? Estão meio adormecidas, como é o caso do Flamengo, do próprio River. A gente tem o próprio Altos, que já chegou em 3ª Divisão Nacional, foi um dos poucos que conseguiu fazer isso junto ao próprio River. O Tiradentes, amarelão da PM. Quando eu vim morar em Teresina, só um pouquinho... Pode ficar à vontade. Meu time era o time que era
coqueluche, como a gente dizia, Sim. do Piauí, o Tiradentes. Era um clube formado principalmente por atletas da polícia. E interessante que o governador Alberto Silva, ele estava correto. A gente precisa ter um time. E aí ele pegava... O cara era bom de bola, ele botava na polícia. A polícia por quê, doutor Alberto? Porque lá era obrigado a treinar. Sim. E aí, esse time chegou às quartas e finais aí foi a melhor posição, acho que da história do Piauiense. Do Piauí. Mas aí o River, eu ainda tentei ainda, mas nossa, não era fácil. Por isso que me alegrou muito quando veio essa ideia de criar o Clube Atlético Piauiense, e exatamente porque você garante com isso uma condição de um caminho novo, não é, sem os problemas, que o problema que você tem hoje nos clubes, na pessoa jurídica, no já ia passivo, dizer. Qualquer ajuda que a gente queira dar, daqui a pouco está bloqueado. Acaba tudo, porque terrível. Infelizmente eles têm muitas dívidas trabalhistas, né? O Atlético surge limpo, zero, né? Realmente um recém-nascido de fato. E tem um ponto que eu acho que é muito importante, que é o fato de que o Atlético ele atua em outras situações além do futebol de campo masculino. Por exemplo, o Atlético conseguiu com o futebol feminino o primeiro título nacional da história do Piauí. Verdade. Ano passado. As meninas foram campeãs brasileiras da Série A3 e é o único título nacional. Já tinha sido vice. Pois é, mas chegou, mas não... Foi quase. E o futebol feminino do Atlético é um pilar muito forte. O Tiradentes tem uma história também com o futebol feminino, atletas que chegaram à seleção brasileira. Aliás, nesse aspecto a gente apoiou com bom resultado. Era uma coisa nova que estava surgindo e ali a gente conseguiu, num CNPJ novo, Sim. fazer andar e com bom resultado, o Tiradentes feminino. E eu sempre escutei muito isso por exemplo, quando eu era garoto, tinha meus 8, 10 anos, lembro que eu ia para casa do meu tio, o Rogério, morava ali na Morada Nova, íamos a pé do apartamento dele para o estádio assistir Rivengo, por exemplo, final de Campeonato Piauiense, 40 mil pessoas no estádio, levávamos o rádio, que naquele tempo não havia transmissão, para acompanhar ali o nome dos jogadores. Lembro demais de um ataque que era Pantique e Pantera. Sim. Então, o time conseguiu ter grandes atuações, mas com o tempo aquele foi se perdendo. Eu lembro de acompanhar o saudoso Dídimo de Castro, nosso Carlos Sainz, um mago de aço. Trabalhar também, graças a Deus. Exatamente. Eu sou muito feliz por isso. E ótimos atletas. O Cima, por exemplo, foi um dos maiores artilheiros do Brasil. História. É um grande amigo, aliás, fantástico. Depois foi jogar no meu KLB, no Quilapa de Bucho. Me conta um pouco da história desse KLB, então, já que você Vamos entrar logo, né? Que eu também tenho essa curiosidade. Já que você puxou. E o Cacá Rui Lima também, dois atletas extraordinários. E o Piauí sempre foi um celeiro que esse que me deixava assim, puxa vida, a gente, tantos atletas que saem daqui e daqui a pouco estão na seleção, não é? E a gente não consegue organizar para ter a nossa seleção. O KLB é uma paixão. Eu, desde criança, já lá no meus interiores, a gente jogava bola com bexiga de boi. Né? Bola era caro. Matava um boi uma vez por mês. Aí a gente ia lá e pegava a bexiga de boi, botava ali para secar e resultado era bola. Era bola. Bola... Não é de meia, pegava uma meia, enchia de um monte de pano e saía jogando. Então a bola, Pelé, depois eu fui estudar em Oeiras, isso era em País Landim, eu fui estudar em Oeiras e quando voltava levava uma bola canarinho, bola Pelé, lá na frente bola dente de leite. Nossa, era coisa do outro mundo, que era uma bolinha mais dura, né? Sim. E as primeiras bolas de couro que a gente comprava já usada. Inclusive tinha eu mesmo aprendi a costurar a bola, né? A remendar, que nem remenda pneu de bicicleta. Para você que é da nova geração, era assim, futebol antigamente. Eles não conseguem nem imaginar. Era desse Na jeito. realidade deles de hoje, não conseguem nem Mas imaginar. me conta aí, como foi o surgimento do KLB, qual foi a importância que você trouxe para ele? A gente jogava bola, e aí um dia, no começo era todo mundo magricelo e tal, meu apelido era Magão. Aí... Quando um dia alguém faz uma foto, a gente assim, todo mundo enfileirado, e a foto lateral. E a gente viu que estava todo mundo buchudo.
Aí alguém disse, puxa, aqui agora é uma quilapa de bucha. Eu digo, opa, tinha uma banda na época, KLB. KLB. Aí eu digo, o nome do time é KLB. KLB é Quilapa de Bucho. Genial. E eu pude ter o prazer de jogar pelo Quilapa de Bucho, ainda estava magrinho. Mesmo pequenininho, já corria no meio. Corria. E eu lembro de viajar pelo Piauí, a gente inaugurando muitas vezes campo de futebol, Sim. ali junto com a comunidade. Jogamos inclusive lá no SEM, né, que era um centro... Esqueci agora. Era o centro para menores privados infratores. de liberdade. Isso, é liberdade. É. E aí, enfim, vimos muitos momentos em que pudemos ali compartilhar, de fazer gol. E eu tinha uma função engraçada, né? Uma vez a gente foi jogar lá em Aroazes. Sim. E aí eu era governador nessa época. E ali o goleiro do time era do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E ele lá na trave, né? Lá com o Manel Portela, com a turma toda lá. E aí, quando eu ficava lá na biqueira, né? Ali, esperando a bola. O próprio Romário. Pronto. Quando a bola batia, eu também era bom. Aí eu saía. E o goleirinho lá, derruba o governo. Meu Deus. Não deixa o governo passar, não. Segura o governo. Ele não conseguia separar o CPF do CNPJ, né? Era tudo uma coisa só. Mas eu lembro que quando eu jogava pelo QLB, eu tinha uma função muito clara, que era fazer o nosso governador fazer um gol. Fazer o gol. Você era o garçom. Facilitador. Tinha que ser, o assistente. Era o assistente. Que entregava. E deu certo, né? Pelo visto deu certo. Botava no pé, era gol. Deu muito certo. Inclusive, tem essa história de quando eu era mais novo, pelo volta 14, 15 anos, eu já estava assim, me empolgando bastante. Jogava bola no sítio, que era um campo, e fazia esses jogos por todo o Piauí. Em um desses jogos, tinha um Toninho, que era foi ex-goleiro do São Paulo. E aí ele chegou para... essa história é pesada. Meu pai falou assim, olha, esse menino joga bola, dá pra gente levar ele para São Paulo, treinar ele um pouquinho. Ele andava era com um cara que era da direção do São Paulo. Nossa. Foi lá almoçar comigo. Sim. E aí viu ele jogar e disse, estou querendo levar esse jovem aí. Nossa, agora imagina, torcedor de São Paulo. Pra jogar. Nossa, é o time de base do São Paulo, tinha 15 anos. Aí Dona Regiane foi quem bateu o martelo. Não, vai estudar. E não, mas ele vai estudar. Olha o que é que ele perdeu. Podia estar hoje aí, ó. Podia estar na seleção, fazendo gol no lugar aí. Fazendo o gol que o Brasil perdeu pro Haiti, ó. Exatamente, tava lembrando disso. Rapaz, teve uns gols lá que perderam ontem que eu disse, não, se fosse eu ali, não perdi aquilo ali não, pelo amor de Deus. Tá vendo, né? O brasileiro é muito... O brasileiro, nada tá bom. Nada tá bom. Verdade. Agora, o melhor técnico que eu já vivenciei foi o Siqueira, da SA. Foi jogador de futebol profissional, acredite se quiser. E ele tinha um técnico que eles iam jogar lá no Ceará. E ali, um dia, jogando lá, aí ele chegava lá no meio do campo e dizia, olha, nós não viemos aqui fazer cara feia para ninguém, a gente veio para jogar. Então, qual é a orientação, técnico? Ele pergunta lá, qual é a orientação? A orientação é a seguinte, atacar em X, defender em zigue-zague e só chutar a bola indefensável. Tranquilo. Aí um olhou pro outro, você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Então bora do nosso jeito mesmo. Mas também não tem como, até hoje não tem como. E é interessante falar porque o Brasil ele respira futebol. Na época de escola, lembro demais, na época de Copa do Mundo, sim, nós assistimos todos os jogos, comentávamos, acompanhava o Campeonato Brasileiro, sabia o nome de todos os jogadores. E de um tempo para cá a gente percebe uma dificuldade mesmo da própria população, dos torcedores entenderem a importância de ir para o estádio. Inclusive, o senhor falava em outras conversas comigo, como que nós vamos reestruturar o esporte no Piauí? Precisava de um clube que tivesse uma organização, demonstrasse seriedade, a importância de fortalecer, por exemplo, a base, né, a construção, ter ali um campo para treino, formação de juniores, a importância de sócio-torcedor, porque sócio-torcedor muitas vezes é o que banca a maior parte da estrutura, do custo de um clube, com bilheteria, patrocinadores e tudo mais. E como é que o senhor está enxergando hoje o esporte no Piauí, de forma geral, do futebol? Como foi, enquanto governador,
que é que o senhor conseguiu fazer? Ele não é fácil porque é uma atividade que depende essencialmente dos clubes, dos que fazem a organização, ou seja, dos dirigentes, vamos chamar assim. O marco regulatório, eu acho que o Piauí tem um marco regulatório muito bom. Veja que a gente tem a lei de incentivo ao esporte, ou seja, uma empresa quer colaborar com o esporte. Veja que criamos esporte e criamos cultura. Sim. Na cultura, a gente se desenvolveu mais. Sim. No esporte, a gente se desenvolveu menos. Onde, por exemplo, uma empresa paga impostos, ICMS. Ela quer contribuir para o Clube Atlético Piauiense. Ela faz uma contribuição e aquilo ela abate com um desconto, ou seja, ela faz uma promoção da sua empresa com uma parte patrocinada pelo setor público. Com uma vantagem que, ao antecipar o valor, ali é privado e garante com isso uma condição de agilidade maior, né? A lei do Bolsa Atleta, né? Nós criamos um Bolsa Atleta logo após o Brasil criar a Bolsa Atleta Nacional. Você tem uma noção. Por exemplo, a Sara Menezes, por exemplo, foi beneficiada lá mais atrás por conta das formas dos incentivos que o Piauí tinha. E entrando um pouco nesse tema, eu dei uma lida, assim, é uma bolsa de mais ou menos R$400 para quando está num período estudantil ou aquele atleta bem amador. Ela tem várias de escalas, acordo né? com que Ela você tem várias escalas. ganha, aí por exemplo, baixo, né? Essa daí é a menor. Você vai para umas Olimpíadas, por exemplo, Isso. aí é um outro valor. Se você ganha um prêmio de maior destaque internacional. Corretamente. E aí, veja, além disso, que eu destaco como muito importante, que é as isenções, ou seja, boa parte dos investimentos feitos na área do esporte, eles não são tributados, né? Então, também é outro passo importante. Qual é, então, o problema? O problema é que é preciso haver um despertar de confiança do atleta, preciso trabalhar com o time de base. O esporte e o futebol, principalmente, ele começa pela base. Então, o que a gente fez? Nós organizamos jogos estudantis, jogos universitários, a Copa Piauiense foi uma das maiores copas do mundo, para você ter uma ideia. Nós chegamos a cerca de 200 municípios participando da Copa Piauiense. Na época ali o Vicente Sobrinho era apaixonado por esporte, era o secretário, foi o melhor momento. E com o modelo das Olimpíadas, a gente foi criando também estruturas, né? Garantir, por exemplo, com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, não é, todo um parque esportivo para diversas modalidades, onde a academia pudesse ser também ali a base, né? Nutricionista, treinador, enfim, um conjunto de ações. Mas, repito, você aqui descobre talentos. E agora, esse talento vai para onde? Se ele vai para um clube, o Estado bancava uma parte através da Bolsa Atleta, quando ia para o time de base profissional, e o clube bancaria a outra parte, e ali os patrocinadores. O que acontecia? Logo depois que o atleta começava a se revelar, o time não saía do lugar, ficava pagando aquele mesmo valor. Aparece um outro clube e faz uma oferta. Eu pago 30 mil por mês, eu pago 50 mil. O jovem vai. E muitos dos nossos foram para a Europa, foram para times no Brasil, e não apenas na área do futebol. Eu já ia dizer. Em várias modalidades. Badminton, judô. Judô. O Piauí ele é muito forte nas modalidades, nas modalidades olímpicas. Isso. O futebol, infelizmente, a gente não tem, né, esse fôlego. O esporte de resistência,
sei lá, corrida de Os 1.500 atletismo, metros, 5.000 metros. os velocistas, né? Nós temos Exato. atletas da seleção brasileira, tanto nas bases como na O principal. Joaquim Saraiva se destacava. Sim. Eram vários atletas aí piauienses. Nós temos muitos nomes muito fortes dentro dessas modalidades olímpicas. No futebol, é porque assim, é o país do futebol, né? Infelizmente, a gente fica à beira, um pouquinho à margem ali, porque a gente não tem um clube que tem essa ascensão nacional Visibilidade. forte, né? Como tem em alguns outros estados, principalmente quando a gente olha no cenário Nordeste, né? No Nordeste, a gente tem Fortaleza, que tem 2 times que explodiram muito nos últimos 2 anos. O próprio Pernambuco tem 3 times muito fortes, que até na má fase eles conseguem arrastar muitas pessoas, como é, por exemplo, o Santa Cruz, estava na 4ª divisão até um dia desse, mas conseguia levar 20, 30 mil pessoas para o estádio. A gente tem Salvador, que tem 2 times muito fortes. E aí, você fazendo esse comparativo, o Piauí fica realmente sem ter atenção, porque não consegue ter este time com representatividade no futebol. Mas quando você olha para as modalidades olímpicas, a gente tem nomes fortíssimos. O badminton, a gente manda no badminton mundial, não é nacional. O próprio futebol feminino, né? O próprio futebol feminino, tem atleta na seleção brasileira, que é o caso da Adriana, né? A gente tem várias atletas que são convocadas ali. Pamela, é interessante que quando o time responde, a torcida responde. Exato. Porque você precisa da referência para fazer as pessoas irem acompanhar, estarem próximos, e eu até vou voltar a falar sobre essa situação do Atlético. O futebol feminino, ele tem um público muito diferente, específico, porque ele é uma modalidade de representatividade. Ele mostra uma luta, né, por toda a história que ele carrega. E o futebol feminino, por exemplo, com o Atlético, ele já tinha uma força com o Tiradentes, mas não tinha essa cultura de chamar as pessoas, venham assistir os jogos. A gente hoje vê os jogos do Atlético Piauiense com 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas no futebol feminino. Importante. E isso é muito pontual. É o jogo delas. As pessoas vão para assistir o jogo delas. Se no dia seguinte tiver um jogo do masculino, do Atlético, a gente não vai ter a mesma resposta. Esse público. Aqui- E você nota, Pamela, esse público de até 5 mil pessoas ali pagantes, na maior faixa, mulheres? Mulheres, famílias, né? Então, é a coisa da família querer apresentar. Eu disse, olha, agora tem esse clube aqui, tem esse momento que está sendo vivido, isso é representatividade. Meninas pequenas que querem ser atletas, né, que tem elas como referências. Então, isso é muito legal porque é uma construção de identidade. O esporte, ele tem muito isso do pertencimento. Você tem que se sentir próximo para você querer acompanhar. O que, assim, eu tenho sempre dialogado com algumas situações. O Edinho Silva, que é o atual presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal, foi prefeito de Araraquara. E ele tem uma história, a formação dele, inclusive, nessa área de educação física, e ele resolveu organizar o Azulão em São Paulo. São Caetano. Que começou do zero. Sim. Lá. Agora, time de base, ele fez um plano lá para 10 anos. E em 10 anos ele estava disputando as quartas e finais do Brasileirão. Com o Azulão. Inclusive eliminou o São Paulo, eu lembro desse jogo. Bom, então, ele me contava uma coisa fantástica que, olha, se você não planejar, é que nem uma empresa. Se você não planejar todos os aspectos ao mesmo tempo, Sim. né, porque um depende do outro. Então, ele começou, de um lado, garantir que tivesse um time de base, tivesse um time ali, mas já com uma base pronta para ter alternativas de atletas ao longo do tempo. Garantir que pudesse ter ali a condição de permanência do jogador por um período mais alongado. Então, ele conseguiu, a partir daí, envolver vários patrocinadores. Esse é o modelo que o Brasil adota hoje. Sim. Essa empresa banca o Vinícius, essa outra aqui banca, não é, o Vini Júnior, esse outro, enfim. E a partir daí, eles garantiram a condição de nomes conhecidos, que é outro ponto. O time vive dos seus astros, né? Sim. Então, a moçada hoje, a gente está com... Eu mesmo tenho dificuldade de conhecer. Eu conheço o Vini Júnior, aqui
o Rafinha... Eu lembro, por exemplo, sobre isso, o Neymar, quando foi para o PSG, foi um valor astronômico, mas só a venda da camisa do Neymar já pagou, assim, boa parte de todo o custo É dele. isso aí. Então, porque gera uma paixão. Sim. Né? A essência do esporte é sentimento, é a paixão. Né? Então, e ali não tem jeito, o time tem que vir com garra e tal. E aí, é claro, é preciso ter também um compliance, é preciso ter ali... O atleta, ele é uma referência. Quando ele se mete em coisa ruim, aquilo desbanca toda a imagem, às vezes, do time inteiro. Né? A organização, não é? A direção, quando tem uma falcatrua, quando tem alguma coisa de desvio de dinheiro do time, quebra um elo de confiança. As empresas não confiam mais. Eu vou botar o nome da minha empresa envolvida numa coisa ruim. Sim. Então, eu cito isso para mostrar que é bem complexo. Por isso, assim, me alegra muito essa ideia do Piauí estar buscando alternativa. Eu, há muito tempo, quando eu assumi pela paixão ainda pelo Tiradentes, conversei lá, na época, com a direção da Polícia Militar. O que sobrou do Tiradentes? Como é que vai? O clube, não é? Lembro que a gente chegou a adquirir a sede do Tiradentes para poder garantir a condição de solução para o CNPJ. Ali onde hoje é a maternidade, ali antes era um clube. Garantir que a gente tivesse, por exemplo, uma condição, não é, de criar um time de Teresina. Eu sempre sonhava com essa ideia. Ter o Piauí Esporte Clube, cheguei a investir um período no Piauí Esporte Clube, não é? O Flamengo, o River, não é? O Altos foi despontando, ainda tinha Caiçara, 5 de julho, o Picoense, lá de Floriano, ou seja, garantir que a gente pudesse experimentar quem é que se destacava. Mas, normalmente, a gente fazia o voo de galinha, né? Não ia adiante. Quando, um dado momento, por exemplo, até na época o senador João Vicente, ele assumiu um período da direção do River, a gente chegou ali, saiu da Série C para a Série B. Nossa, coisa do outro mundo. E o povo ia ao estádio e comparecia. Foi da D para C, 2015. Da D para C, não foi? Isso. Foi inclusive, para mim é muito marcante, porque eu estava com 1 ano só trabalhando e foi... Mas teve um período na B, não teve? B, mas foi década de 80, quando não tinha a D. Quando não tinha a Série D. O Tiradentes, por exemplo, esteve lá, quando só tinha até a Série C. Mas mais recente, que foi 2015... E aí foi a primeira vez que eu vi, e na verdade foi a única vez que eu vi, o estado do Piauí pulsar esporte. Onde você chegava, se você fosse abastecer seu carro, se você fosse todo mundo vestindo a camisa. Todo mundo só falava do River. O River chegou, o River vai tá no mata-mata, o River vai subir, o River... Foi a vez que eu vi o estádio Albertão entupido, não cabia uma agulha, assim, mais de gente. Foi lindo, eu lembro que eu tava cobrindo, assim, eu chorava, emocionada, porque eu ouvia o Dídimo, o Buim, né, falar que em 80, 70, mas eu nunca tinha visto, né, de fato. Você imagina, temos um exemplo que em Copa do Mundo, do grande jogo de 1950, final Brasil e Uruguai. Foi o Maracanazo que se chama, né? Exato. Foram 200 mil pessoas no Maracanã. Um público que, por exemplo, nunca teve. E é importante, assim, nesse período de Copa do Mundo, a gente lembrar de alguns jogos importantes. Eu me lembro dos 70. A Copa de 70, extraordinário. Eu era ainda um garoto de 8 anos. A primeira vez que chegava a televisão em Oeiras, Doutor de Charuto. Esse dia eu encontrei com a filha dele e ela, olha, Wellington, eu sou filho de Doutor de Charuto. Doutor de Charuto era um homem negro, um casal negro. Sim. Moravam em frente à casa da tia Yaya. Era uma rua sem calçamento, um grotão aqui no meio. No inverno passava aquela tromba d'água ali entre a minha casa e a casa do Doutor de Charuto. Ele era um pedreiro, foi para São Paulo, ganhou um dinheirinho, voltou e ficou trabalhando na época de pedreiro. Na época estava começando a correr um dinheirinho, ele fazia muita casa.
Então foi o primeiro a comprar uma televisão. Botava aquela telazinha, né, de papel colorido, ficava aquele bichinho chamuscando ali, a gente vendo os jogadores. Mas assim, algo fantástico. E lembro-me que quando uma seleção extraordinária, e quando o Brasil ganhou a Copa no México, né, nossa, a gente saiu correndo, batendo lata no meio da rua, aquela alegria. E vale Então, ressaltar o futebol é algo fantástico. que o Pelé, né, nosso rei Pelé, o maior jogador da história do futebol brasileiro, ele foi o único jogador a ser 3 vezes campeão de Copa do Mundo. Teve em 4 edições, ele começou muito jovem, ele começou no Santos com 15 anos de idade e na seleção brasileira ganhou a primeira Copa com 17, mostrando uma longevidade. Pelé, Rivelino, Clodoaldo, sei lá, era uma seleção extraordinária. E interessante, Vinícius, para você compreender, a maior parte era o rádio. Sim. Você lembrava há pouco, assim, a gente assistia normalmente jogo pelo rádio. O Piauí, o Nordeste, era muito influenciado na época pelo Rio de Janeiro. Sim. A tua geração já foi influenciada por São Paulo. Sim. Né? Já foi a geração do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, né? Já bastante fortes. Mas era uma geração antes do Flamengo, Fluminense, de vários times. E qual foi, Pamela, o jogo de Copa do Mundo que você mais lembra? Na verdade, assim, não tem um jogo, tem uma Copa, que foi de 2002. Eu sou de 93, né? Em 2002 eu tinha 9 anos, mas eu lembro muito. E por incrível que pareça, a minha loucura na época, quando eu começava a assistir jogos, não era pelo Ronaldo, era pelo Rivaldo. Eu sou muito obcecada, muito apaixonada. Tinha sido o melhor jogador do mundo, recente. Mas eu não tinha essa percepção. Eu realmente lembro que eu parei para assistir a Copa. Ele era muito equilibrado. E aí eu ficava maravilhada com o futebol, com o achar do passe e também o fato dele não ser a superestrela. E eu muito nova ainda, mas eu lembro que aí eu fiquei muito obcecada, né? Foi quando começou. Eu tenho uma história muito particular, porque a minha paixão pelo futebol, ela surge através do São Paulo. Eu era São Paulina fanática, de quebrar as coisas dentro de casa quando perdia. Juro por Deus, a minha mãe ficava, eu não sei o que eu faço. Se eu não deixo ela assistir o jogo, porque se não assiste, eu chorava sem parar, aquele choro que tu não consegue respirar direito. E se assistia, se perdia o jogo, eu queria quebrar tudo. Aí, o São Paulo faz eu começar a gostar de futebol no sentido de assistir, porque eu começava... Se tu vai jogar com o Fluminense, aí eu ia estudar o Fluminense pra saber como é que era. Isso eu com 11, 12, 13 anos de idade. Mal sabia eu que podia ser profissão. Mas fazia isso com um exercício. Mas eu lembro que o primeiro momento foi a Copa de 2002, em que eu vejo o Rivaldo e aí eu começo a... Aí eu disse, cara, como que é possível uma pessoa fazer tudo isso? Como é que... Quanto talento, quanta habilidade e tal... E aí, a partir daí, eu escolho um clube, porque até então eu não tinha time, eu não torcia pra nenhum time. Aí eu começo a torcer pelo São Paulo, fanática mesmo, psicopata. E aí começo a acompanhar futebol, começo a acompanhar o leque aberto. A assistir jogos de todos os times que tu imaginasse, assim, de Copa São Paulo, de futebol júnior até Premier League, eu assistia. Eu era desse jeito também. Aí, eu saía do colégio, da escola, bola o dia inteiro. E assim, é muito doido porque eu não tenho referência masculina de futebol. Tipo, meu pai, meu padrasto, meus irmãos, eles assistem aqui e acolá. Eles não são obcecados, né? A obcecada lá em casa sempre foi eu. Ele era só de levar os atletas. Né? Ele era caminhoneiro, tinha umas picape e levava o povo pro jogo. Pro jogo. Era aquela pessoa que dava aquela ajuda para poder conseguir chegar. Exatamente. E qual foi o jogo, assim, que o Brasil não ganhou em Copa do Mundo, que você lembra mais dolorido? Olha, é claro que ali quando... A gente teve uma seleção, né? Com o Zico. 82. Sócrates, era um timaço. Então... Quando a gente foi engolido pela Itália, Sim. Nossa, ali Paulo foi terrível. Rossi. Claro, tem o famoso 7-1 eu já ia na dizer, Alemanha. Pra mim é o 7-1. Eu nunca chorei, eu acho que não teve nenhum dia da minha vida que eu chorei mais do que aquele dia. Nenhum dia. Eu lembro de estar assistindo o jogo do 7-1, tava assistindo eu e o papai, era só nós dois. Gente. Aí começou a sair um gol, o outro, aí teve uma hora que, não, vou ali pegar uma água.
No que ele foi pegar água e voltou, ele disse, replay? Não, já é o quarto. Gente. Não, foi gol demais. Mas olha, tem uma história ótima também. Sempre gostei, assim, eu organizava campeonato. Sim. Meu avô fazia tarrafa para pesca. Sim. E eu botei ele para fazer de barbante a primeira rede de futebol. Era 2 forquilhas, um pau em cima, mais uma rede de barbante, né, para jogar bola. Fazia um campeonato ali, Paz Landim, Conceição do Canindé, Socorro do Piauí, São José do Peixe, vários municípios daquela região. E tem uma história ótima, tinha o Zé Gordura, era de São João do Piauí. O pai dele tinha uma picape e um dia Zé Gordura o pai adoeceu, Zé Gordura foi dirigindo para levar. Zé Gordura era um guitarrista de uma banda Dei Cactus, de São João do Piauí, uma banda Dei Cactus. Que história rica. Dizia os Dei Cactus. Aí ele ia dirigindo a picape e o pessoal tudo em cima, né, cantando. É canja de galinha, arranja outro time para jogar na nossa linha. Aquela alegria, pá. Bom, e aí numa hora o Zé Gordura mete a mão aqui por trás do banco do carro, a direção, né, do carro tinha trocado a direção do carro e a direção velha estava aqui atrás. Aí quando ele pega aquela direção do carro, aí ele disse, vou fazer um susto a esse povo. Aí jogou pela janela, em cima da caçamba da picape, onde estavam os atletas, jogou a direção. Alguém para a direção do carro. Aí disse, pessoal, o carro está sem direção. Meu Deus. Pula todo mundo. Nossa, quase que o time todo que se acaba ali, viu? Bom, aí chegaram em Socorro do Piauí, num lugar chamado Tenda, para jogar bola. O jogo era lá. E ali, quando chega, aí prepararam um carneiro daquele bem gostoso lá. Que só os piauienses sabem fazer. E aí ele comeu e foi dormir. Quando ele acordou, assim, umas 16 horas, foi lá no campo. Gente, cadê o jogo? Não começou, não? Não. Por quê? Porque está faltando um árbitro. Meu Deus. Disse, não, gente, eu posso ser o árbitro. Então você aceita? Aceito. Ótimo. Mas tem um problema. Qual é? Falta o apito. O apito, ninguém tem um apito. Não, apito de chamar pássaros. Sim. De imitar nambu, de juriti. Não, tem não. Moço de Deus. Aí tinha um sanfoneiro assim, ele disse, tu me empresta a sanfona? O cabo empresta. Aí ele foi lá, tirou a sanfona, botou aqui no ombro, foi pro meio do campo. E aí saía correndo, né? O cara deu lateral. Meu Deus! O escanteio. Nossa, que jogo, viu? E cada nota era um... Zé Gordura, viu? Era uma decisão diferente. Gênio, né? Só pra deixar claro que é gênio da bola. Tá? Acho que a história igual essa a gente não vai achar, não. Não acha, não. Não, e nos dias de hoje, a pessoa isso ia viralizar, né? Porque isso era outros temas, mas no dia de hoje, ia ganhar o mundo. Você imagina? Ia ganhar o mundo, era papo do Fantástico, tá aqui fazendo matéria com... Olha aí. com ele. E finalizando aqui nosso podcast, quero fazer uma pergunta. Brasil ganha ou não ganha? Olha, hoje mesmo eu estava conversando, estava fazendo minha caminhada e aí conversando com um amigo, aí ele é empresário. Aí eu disse, como é que tá aí? Você está confiante? Ele disse, eu estou tão confiante que ontem meu placar eu botei 2 placar. Primeiro 1-1. Eita. Depois 6-0. Não tem nem chão e nem teto. Tá valendo tudo. Então, tá valendo tudo. Mas olha, o futebol é interessante. Quem joga futebol sabe que, por mais que se planeja, ela é uma conjuntura, é um momento, é ali um ambiente. E eu acho que pode criar um ambiente, não é, assim, de começar descrente. Porque o ruim é quando o time está assim, muito, muito autoconfiante, né? E ali fica tão autoconfiante que termina abusando. Sim. Acho que o time, concordo.
ele está aqui, não é tão desconfiante que Eu acho é que capaz de ser campeão. vale a gente puxar da memória Copas como 94, 2002, a seleção brasileira chegou correndo por fora. Sem nenhuma O expectativa. clima era esse. Não vai só para participar, não levou fulano. Sempre tem uma convocação. Romário que não foi em 2002 e todo mundo dizia. Então, eu acho que a gente tem que se abraçar alguma coisa, né? Vamos. Então, tem algumas coisas que são próximas. Mas o que eu acho que é importante a gente pontuar como povo brasileiro, né? Não só piauiense. Aquele 2014, ele foi tão doloroso, aquela derrota, que ele desagou em várias Copas. O povo brasileiro, ele ficou muito cético, muito pessimista, muito triste. Ele perdeu um pouco disso. E em 2026, nós reencontramos. Quando foi a última vitória do Brasil ganhar a Copa? 2002. Não, foi 2002. Pronto. Então, olha o tanto. 24 anos. Você entende? Então, Um hiato grande. Muito grande. E não só isso, É isso. 24 anos sem disputar uma final. Agora, eu acho que assim, a gente vai classificado. Pronto, vamos para a segunda fase. Aí, vamos Que ver- agora é mais vamos ver jogos, quem né? São mais jogos agora. Vamos ver quem é que vem. É. E pegando um pouco da que o professor falou, eu concordo. A Argentina, por exemplo, na Copa passada, ela começou perdendo jogos. Perdeu para a Arábia Saudita. Se Arábia fosse aqui no Saudita. Brasil, era papo de Pode pneu, voltar. queima pneu, cartaz aberto, acabou o futebol, somos o ex-país do futebol. Lá não, eles fizeram uma Copa de reabilitação, porque a Copa do Mundo, ela é de fato aquela frase do o momento. É um mês de muita concentração, de muito foco e de os jogadores estarem de fato vivenciando aquilo dali como país, né? Eles representam nações. Então, quando eles conseguem alinhar tudo isso, porque o futebol ele é muito complicado, porque ele precisa alinhar muitos fatores para a coisa funcionar. É diferente do esporte individual, em vários quesitos, porque você precisa lidar com muitas coisas. E hoje em dia é mais complicado, porque tem a parte mental, tem a parte do digital. Imagina como é que não funciona a vida de um jogador hoje em dia Mas se que quiser- abre um... Mas olha, se quiser o Brasil ser campeão, tem que seguir a orientação do técnico do Siqueira. Tá? Essa daí. Atacar em X, defender em Zigue-zague. E só chutar a bola indefensável. a bola indefensável. Deu para entender? Atacar em X, defender em zigue-zague e só chutar a bola indefensável. Pronto, acabou. não tem- Resolvido. Não tem erro. Mas enfim, claro que é pé no chão, a gente não tá na primeira prateleira. Tem outras seleções que fizeram ciclos mais interessantes. O ciclo do Brasil, meu Deus do céu, vergonhoso. Teve um momento que a gente teve um treinador que treinava um clube e a seleção Fernando brasileira. Diniz. Absurdo, é uma loucura. Então, Carlo Ancelotti, que é pra mim, um top 3 do mundo de treinadores, mas chega com pouquíssimo tempo para trabalhar, então dentro da Copa ele ainda está fazendo ajustes, o que não é o momento, era para chegar já ajustado, mas a gente não está na primeira prateleira, porém é a seleção brasileira. Eu acho que essa é uma parte boa dessa Copa, e aí finalizando aqui também esse tema, não chegar com essa expectativa é bom, porque tira aquele peso, aquela sobrecarga mental, né, sobre o próprio jogador. Sim. E ele vai assim, olha, ninguém está esperando que a gente chegue até lá. Então, bora dar o nosso melhor, Vamos jogar nos jogo, unir. é o famoso jogar jogo. E eu acredito que o próprio técnico, né, o Carlo Ancelotti, tem muita experiência, é alguém que foi campeão de todas as ligas principais do mundo e alguém muito bom de mata-mata. Então, assim, a expectativa é que ele consiga organizar esse time. Não sei se Neymar vai chegar a tempo de jogar e participar ativamente dessa Copa, mas eu acredito que há uma chance, ainda que não seja, como você falou, favorita, de ir lá e trazer isso pra gente. Deixa eu dizer uma impressão assim de quem vem das antigas. Eu sou daqueles assim apaixonados pelo futebol arte. Então eu estava ontem... Não nos pertence mais, tá? cheguei Esse até- futebol aí. Mas tudo bem. Cheguei até a conversar ontem lá com o Rogério, com o Vinícius, outros amigos que estavam conversando lá, e a falta do futebol arte. Né? Eu gosto do drible, eu gosto Da Improviso. plástica. Isso. Hoje fica um pouco pum, parece uma batata quente, né? Passa para lá, passa para cá, parece que tá ficando tudo coreano. Tá? Tem... E na minha opinião, todos os times vêm para a retranca. Então,
eu sinto falta daquele que chega, fura o bloqueio E hoje o único jogador que temos é o Vini Júnior. Para fazer isso. O outro seria o Neymar, né? O Neymar, ele é Isso. aquele cara da imprevisibilidade. Ele tem o recurso do drible. É só lembrar daquele gol contra a Croácia, o que ele fez. carregou É todo um mundo. absurdo, Sabia né? que o Neymar passou no concurso do Banco do Brasil? Não. Essa Não? é uma curiosidade que eu não sabia, não. Pois ele agora está no Banco do Brasil. Viu? Pode subir a trilha, acabou. Depois dessa a gente encerra, obrigada. Se eu só te fazer uma pessoa pensou Foi isso muito agora? bom. Genial! E eu aqui, não! Essa foi boa, boa. essa foi boa. Valeu. Excelente! Falou, Pessoal. um prazer muito grande aí. Isso, ó, acreditar no esporte. O esporte é isso, precisa realmente da política dar a prioridade ao esporte. O ser humano precisa de alegria, né, das alegrias, além da família, além igreja, além da, sei lá, das turmas, né, de vários momentos da vida, é a cultura, é o esporte, enfim, E um adendo dentro da sua fala, né, para pegar o gancho. é a essência. O esporte, ele é formador de pessoas, né? Às vezes você não vai virar atleta, competidor, mas você se molda como cidadão. Porque o esporte, ele traz a disciplina, ele traz um senso de percepção, ele traz um entendimento, inclusive, sobre o fazer, o fracassar e o tentar de novo. Aprender a ganhar, aprender a perder. Isso. Eu aprendi na vida muito com o esporte. É algo realmente Ele molda extraordinário. caráter mesmo, ele constrói. E Então, quantos atletas a gente não conhece nessas histórias que buscaram o esporte como uma fuga, por conta de um problema em casa, Sim. por conta de fome, por conta de Entra pais. Você entra na De uma qualquer depressão. esporte. Eu sou da Caixa Econômica, né? sim. E a Caixa Econômica tem os Jogos da Caixa, é uma Sim. Olimpíada. É uma Olimpíada. E teve uma época que eu entrei, aqui acabado de entrar, bem novo e tal, doido para jogar, e aí não tinha vaga no futebol, não tinha vaga no vôlei, não tinha, e eu digo, meu Deus, eu quero ir, porque era em Belém do Pará, eu quero ir. E aí só tem vaga para salto em distância. Meu Deus. Meu Deus, nunca Vamos tinha lá. saltado nada. Eu digo, rapaz, mas bota meu nome aí. Aí eu fui, só tinha eu, pronto, fui classificado. Eu contra eu Aí, mesmo. Eu encontrei o mesmo. Quando... O exército de um só guerreiro. Pois é, e o pessoal, e ali a turma, eu marquei a minha ida, porque eu bati um recorde. Eu fui fazer um salto, e o vento lá era tão forte, eu era Medo. tão magro, que eu caí antes do lugar de onde eu pulei. Não. Foi negativo. Pulo negativo. Gente, os cortes. por Pareceu favor, uma pipa. Vocês estão anotando, né? O Banco do Brasil e agora eu bati um recorde. Aí eu fiquei. Bom, então vou finalizar aqui com os agradecimentos. Obrigado Eu que por esse agradeço. podcast. Foi muito feliz aqui, divertido, muitas feliz de histórias estar aqui. boas e muito conhecimento também sobre o esporte. Abraço o esporte com Obrigado toda que a força. a nossa querida Pâmela do Maranhão valeu. por toda a conversa. Eu que agradeço o Que convite. é uma conversa internacional. Não. Piauí e Maranhão. Piauí e Maranhão, exatamente. Mas eu já disse, eu uso Capião Piauí, já são 20 anos, já, mais de 20 anos. Então já dá pra. É cidadão piauiense já. Quando junta Piauí e Maranhão, dá o quê? Piranhão. Piranhão. Eu já ia dizer, eu não Dizer queria que era falar. Piorão. Não, Piorão não, Deus o livre. Quando era Piauí e Ceará. Pior será. É Exato, muito ruim. Isso é muito ruim. Muito ruim esses nomes aí. Vamos melhorar Tem que agora. melhorar essa Agora, situação. nem Piauí aceita, nem Maranhão e nem Ceará. A gente não aceita mais esse tipo de brincadeira, não. Não, não. Agora é Tem que melhor respeitar. será. Melhor será, Melhor será. exatamente. Aí é melhor. Aí dá certo. Então, pessoal, obrigado por ter acompanhado nosso podcast. Vinícius Escuta. Acompanhe as próximas entrevistas também. Vai ser esse mesmo clima leve. E esteja acompanhando também nossas redes sociais. Vinícius Dias Pi. Conto com você.